Deus bendito, nós te louvamos nessa noite pela vinda do teu Filho mais uma vez e te louvamos porque agora poderemos meditar na tua sagrada palavra, sagrada escritura, que nos fala sobre esse evento tão especial a todos nós, tão importante, tão marcante a todos nós. Nós te louvamos, ó Senhor, e pedimos, fale ao nosso coração. Eleve-nos a ti nesse momento, fazendo com que brote dentro de nós um prazer realmente, um desejo realmente de agradecê-lo e de louvá-lo por aquilo que o Senhor fez e tem feito por nossas vidas. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje à noite a vocês sobre o presente mais importante. E eu quero começar lendo um texto de Isaías 9:6, que está aqui à frente. Eu gostaria de... Não sei se você conseguirá enxergar. Nós acabamos de cantar esse texto. Deixa eu ver se o texto vai aparecer. Não, não vai aparecer. Então, abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós acabamos de cantar que ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que traz a paz, ele é aquele que nos enche de paz. O texto de Isaías 9:6 diz que o governo está sobre os seus ombros. O texto não diz que o governo estará, mas que já está, porque ele já reina. Ele já é o rei. Ele veio como rei, morreu como rei, ressuscitou como rei e reina em nossas vidas, reina em nossa história, reina em nossas famílias. Mas ele sempre reinou e sempre reinará. E onde ele reina, sempre existirá paz. Onde ele reina, sempre existirá vida. O problema não é onde está o rei dos reis. O problema é onde estão os cidadãos desse reino. O problema é onde é que está a minha vida e a sua vida diante de Deus. O problema não é o que ele dá a nós, o que ele pode fazer por nós. O problema não é quem é ele, quem é a pessoa dele, mas quem nós somos. E onde estamos diante dele. Se estamos diante ou distantes da pessoa bendita do nosso Deus. Porque ele sempre foi e sempre será um maravilhoso conselheiro. Quando nós lemos no começo do culto, vocês leram pausadamente, maravilhoso conselheiro, como se tivéssemos uma vírgula aí, porque muita gente de fato coloca a vírgula aqui, mas essa vírgula não existe nesse lugar. O texto na língua original diz que ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é maravilhoso e ele é conselheiro, mas o texto diz que ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é um Deus forte, é alguém que se tiver que dar um conselho para mim e para você, com relação a qualquer coisa da vida, seja casamento, seja profissão, seja um consolo diante de uma enfermidade, seja uma decisão que você tem que tomar na vida, que você está meio perdido e está no escuro, ele é um conselheiro. E ele é maravilhoso. Agora, o problema não é onde ele está, o problema é onde a gente está. O problema não é onde está o presente que Deus tem para nós, que é Jesus. O problema é onde a gente está. E o que é que está enchendo o nosso coração? É ele quem enche o nosso coração? Ou são as coisas dessa vida, desse mundo, que tanto nos distraem e para longe dele nos levam? O texto diz que ele é um Deus forte, e com isso ele nos protege, ele nos guarda. Ele também é o Pai da eternidade, ou seja, ele tem domínio em toda a eternidade, mas ele também é o príncipe da paz. Sobre ele estão todas as coisas. E é nele que a nossa vida vai encontrar verdadeira paz. E ele veio para nos trazer o Evangelho. O Evangelho das boas novas, as boas novas do reino de Deus. Uma vez um pastor inglês disse algo bem interessante, um pastor que muitos de vocês gostam de ler os livros dele, o Charles Spurgeon. Ele disse que muitos podem pregar o Evangelho melhor do que eu. E sabe-se na história que ele era um ótimo pregador, não é? E na época dele, os pastores o consideravam o príncipe dos pregadores. Ele era um homem de Deus muito usado pelo Senhor, mas ele disse, olha, muitos podem pregar o evangelho até melhor do que eu, mas ninguém pode pregar um evangelho melhor do que o meu. Porque o evangelho dele não é o evangelho dele, do Spurgeon, mas é o evangelho de Jesus Cristo.
E ninguém pode melhorar essa mensagem. O que as pessoas podem fazer é conhecer essa mensagem. E quando conhecerem essa mensagem, descobrirão que não existe mensagem melhor. As boas novas do reino dos céus, elas começam não com boas notícias, mas com péssimas notícias. O que é o evangelho? O que são as boas novas do reino dos céus? Esse presente maravilhoso. Quando a gente fala sobre evangelho, a gente sabe que evangelho é boas novas ou boas notícias. Mas o evangelho não começa com boas notícias. O evangelho que anuncia a vinda do menino que nasceria para ser o Filho de Deus por nós, dado por nós, morrendo por nós, o nosso Salvador, ele começa com péssimas notícias. E essas péssimas notícias falam dos ídolos do nosso coração. Os ídolos do nosso coração são o dinheiro, são a pornografia, a mentira, a ganância, os vícios e tantas outras coisas. Coisas que entram no nosso coração e ocupam lá dentro o lugar que deveria ser de Deus. Aqui dentro de mim, esses vícios, esses pecados, essas desobediências, eu vou amar o dinheiro, eu vou amar um celular, um computador, uma televisão, um carro, uma casa, um diploma, seja lá o que for, um casamento, um filho, mais do que eu amo a Deus. E eu sou capaz de morrer se eu não tiver aquela coisa. Mas se Deus não tiver na minha vida, não faz tanta falta assim. Essas coisas que são para mim o verdadeiro significado de vida, aquilo que me traz paz, se Deus não estiver comigo e eu não for na igreja, eu não ler a Bíblia, eu não orar, não faz tanta diferença. Mas se alguém me roubar o meu carro, se alguém roubar o meu salário, se alguém quiser tirar a minha posição na empresa, se alguém fizer isso aqui para mim e tirar isso aqui de mim, então acabou a minha vida. Se eu perder o meu filho, acabou a minha vida. Se a minha esposa morrer, eu vou dar graça. Não, eu não vou dar graça, vai acabar a minha vida. Tem alguns maridos, algumas esposas, né? Mas o fato é que aquilo que reina no nosso coração, aquilo que é a coisa mais importante dentro de nós, é o Deus da nossa vida. E o Evangelho começa dizendo isso. Eu tenho péssimas notícias para te dar. Esses ídolos no nosso coração estão nos levando para uma eternidade longe de Deus. O Evangelho começa com a notícia de que todos somos condenados. A Bíblia diz que todos nós estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. E nós sabemos muito bem o que é pecado. É matar, é roubar, é mentir, é adulterar. E Jesus ensinou que se você cobiça uma mulher com os teus olhos, você já adulterou. Se você odeia alguém no teu coração e deseja que aquela pessoa morra, você já matou. Porque para Deus o que conta é o que você pensa e o que você sente, ao invés daquilo que você faz. Porque o que você faz é só uma consequência do que você sente. Você não vai trair tua esposa se antes no teu coração você não quiser isso. Você não vai matar alguém se antes você não odiar aquela pessoa. Você não vira para alguém e faz, pá, matou. Ah, por que você matou? Não, sei lá, deu uma vontade na hora. Ninguém mata porque sentiu na hora uma vontade. Eu quis matar. Mas quem quer dizer? Não tem nem ideia quem é. Mas na hora eu senti um desejo, pronto, matei. Mas ó, eu vou pedir desculpa na frente da imprensa depois para a família, porque na verdade eu não queria fazer, eu nem sei porque que eu fiz. É assim que as pessoas se matam umas às outras? Todas, inclusive aquelas que por alguma dificuldade mental acabam realizando atos dessa natureza, elas só executam por um impulso da sua carne, por uma decisão. Mas todos aqueles que em sã consciência vão e matam, só o fazem, só adulteram, só roubam, só enganam, porque em algum momento desejaram isso no seu coração. Então entenda, Deus está preocupado com o teu coração, antes de tudo. Ele quer reinar em teu coração mais do que tudo, porque o pecado fez de você alguém condenado. O Evangelho começa com essa péssima notícia, que só se torna boa pelo fato de Deus ter se preocupado conosco e ter vindo nos anunciar essa notícia. O fato de Deus dizer que a gente está perdido sem Ele é uma boa coisa, porque Deus muito bem poderia ter nos deixado e ter dito, olha, eu vou fazer o quê? Vocês que escolheram. Quem cobiça são vocês. Quem escolhem tomar a decisão que vocês tomam na vida é vocês. Então, vocês arquem com as consequências das decisões de vocês. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso. Eu seria condenado justamente por causa do meu erro. A Bíblia é muito clara com relação ao que o Criador das nossas vidas desse mundo estipulou para que nós vivêssemos de uma maneira pacífica e organizada. A gente é que escolheu dar as costas e viver do nosso próprio jeito. E quando a gente faz isso, a gente quebra a lei de Deus, a gente peca. E quando a gente peca, nós nos tornamos condenáveis. Assim como alguém que quebra a lei humana, uma lei da humanidade, por exemplo. Se existe uma lei que diz que você não pode
sonegar impostos e você sonega, você será punido por isso. Se existe uma lei que diz que você não pode tirar a vida do próximo e você tira, você será punido por isso. Independentemente se foi por querer ou sem querer. Se foi dolosa ou culposamente. Você vai pagar por aquilo. Se você matou, você vai ser julgado. Se você passou a 180 por hora na frente de uma escola, com as criancinhas atravessando a rua, e atropelou 15 e matou 15, você vai ser punido por aquilo. Você quebrou a lei. Você ultrapassou o limite de velocidade. Você matou vidas. Você quebrou a lei. E quem quebra a lei tem que ser julgado. E quem é julgado cumpre uma pena. O nome disso é justiça, gente. Agora, tem uns grandões aí, uns figurões aí, que tem muito dinheiro e consegue ficar livre disso, não tem? Tem gente que tem muito dinheiro e mata a esposa e não dá nada. Aqui em Araraquara a gente sabe de alguns casos assim. Tem gente que é grandão lá na política e que rouba milhões e não dá nada. Porque os juízes dessa terra são subornáveis, são corruptos também. Muitos deles, não todos, mas muitos deles. Mas o justo juiz que reina nos céus não é subornável nem corrompível. Quando nós pecamos e quebramos a sua lei, nós estamos passíveis, e somos passíveis de juízo também. Haverá um julgamento, a Bíblia diz. Haverá um dia quando todos os homens e mulheres comparecerão diante de Deus. E serão julgados cada um por causa daquilo que fez. E Deus trará à luz todas as nossas obras, que já estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, diz o livro de Hebreus. Todos nós estaremos lá. E não adiantará você dizer, Deus, o Senhor é tão bonzinho. Eu não acredito nessa história que você vai me mandar para o inferno. Porque, Deus, o Senhor é graça, o Senhor é amor, Deus é bom. Tá tudo bem que eu menti, tudo bem que eu cobicei o corpo de outra pessoa, tudo bem que eu traí, tudo bem que eu matei, tudo bem que eu xinguei, tudo bem que eu desobedeci meu pai e minha mãe. A Bíblia fala que não é para o filho desobedecer pai e mãe. Filho que desobedece pai e mãe quebrou a lei de Deus. E já está passível de julgamento. Quem aqui nunca desobedeceu o papai e mamãe? Levanta a mão. Natan até virou atrás para olhar para ver se alguém... Todos nós, porque eu também desobedeci meu papai e minha mamãe, todos nós seremos julgados no último dia por isso. Mas não é só isso, se fosse só isso estava bom. Aliás, já estava muito ruim. Mas o problema é que nós já temos acumulado sobre a nossa cabeça culpa sobre culpa sobre culpa, pecado sobre pecado, todo dia, o tempo todo. Gente, a gente vai chegar diante de Deus e não vai ter advogado do nosso lado. E não adianta você dizer, Deus, eu tenho dinheiro, porque você não vai ter dinheiro nenhum lá do lado dele. Não adianta você falar, Deus, o Senhor é bom. É capaz que ele vire para você e fale o seguinte. Quer dizer que se você estivesse lá na terra, e você tivesse dado uma surra na tua esposa, e aí você teria sido trazido até um juiz. E aí o juiz iria te julgar, porque você bateu na tua esposa. Você tem que ir para a cadeia por causa disso. Você não é brasileiro? Não tem a lei Maria da Penha lá? Você lembra da Maria da Penha? Então, lá, se você fizesse isso e fosse diante do juiz, o que ia acontecer com você? Você ia virar para o juiz e dizer, juiz, o senhor é tão bom. O senhor é amoroso. Eu sei que o senhor é bonzinho, juiz. O senhor é graça pura. O senhor é amoroso demais. Juiz, por favor, olha, porque o senhor é tão bom, quebra essa, vai. Eu prometo que eu nunca mais vou fazer de novo. E eu te amo, juiz. Você vai falar isso para Deus e o juiz vai bater nas tuas costas e vai dizer, é isso aí, meu filho, volta para casa. Tá tudo certo. Que juiz faz isso? Justo? Algum? Nenhum. Deus, Ele mesmo, é mais justo do que esses juízes injustos que aqui nós conhecemos. E se nós quebramos a sua lei, nós iremos sim pagar por ela. Onde é que nós pagamos pela lei? A Bíblia também fala, esse é um outro ponto do Evangelho, que fala que por causa dessa condenação eterna, porque se eu quebro a lei do eterno, eu vou pagar eternamente. E aí a Bíblia tem vários nomes para isso, Guiena, Hades, Inferno, Lago de Fogo. Tem muitos nomes que são dados para esse lugar onde existe ranger de dentes e clamores e sofrimentos e angústias para sempre. É como uma cadeia bem ruim onde as pessoas ficam chorando e querendo sair dali e não aguenta mais viver ali, aquele lugar de sofrimento. No inferno, nesse lugar, na eternidade, é muito pior.
E a Bíblia diz que existe uma maldição sobre nós, por causa do nosso pecado. Essa maldição é essa condenação eterna. E tem salvação para a gente? Quem nos livrará? Quem nos salvará? Não é? Que nem dizia o Chapolin Colorado, que faleceu recentemente. Quem que vai nos salvar? Não tem quem nos salve. Não tem. Porque a única maneira seria a gente ficar durante um tempo preso e depois ser liberto. Mas a Bíblia fala que dessa prisão eterna, dessa condenação eterna, não tem saída. Porque se eu peco contra a lei eterna, eu pago eternamente. Mas havia uma forma de Deus solucionar esse problema. E a forma seria que Ele mesmo, que é eterno, se tornasse homem e representasse os homens, e sem nenhum pecado, Ele assumisse a culpa de todo mundo. Todo mundo que se arrependesse e se convertesse a Ele. E então, se Ele tomasse sobre si a culpa de todas essas pessoas, e Ele então pagasse, fosse sacrificado e morto por causa da culpa de todas essas pessoas, então essas pessoas não teriam mais nada para pagar. Era como se alguém entrasse naquele tribunal, e você foi o cara que atropelou aquelas criancinhas, ou você foi o cara que bateu na esposa e está lá diante do juiz para pegar uns anos na cadeia, e alguém chegasse e dissesse o seguinte: juiz, me puna por causa dele. Alguém faria isso, gente? Não, esse cara que matou um monte de crianças, olha, perdoa ele, juiz. Eu quero pagar por ele. Eu quero ir para a cadeira elétrica por ele. Eu quero tomar injeção letal. Eu quero ficar na prisão perpétua. Ou se aqui no Brasil, eu quero passar uns 12 anos na cadeia. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, a coisa não é muito boa, né? Deixa que eu pague no lugar dele. Alguém é capaz de fazer isso? Jesus Cristo fez isso. E esse é o lado bom do Evangelho, da boa notícia. O lado ruim da boa notícia se demonstra no fato de Deus ter se preocupado em nos mostrar a nossa situação. Pronto, Ele mostrou qual é a nossa situação, que não é nada boa. Mas Ele mostrou a solução disso também. E a solução é que Ele enviou o seu Filho. E quando Jesus nasce, há louvores no céu e na terra, por causa do nascimento do Filho de Deus. E eu quero olhar esses textos da Bíblia com vocês agora. Eles estão todos aqui, então não se preocupem. O primeiro está aqui. Talvez você não vai conseguir ler, que a letrinha está pequenininha. É Mateus 2, 1 e 2, eu vou ler para vocês. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. No dia que Jesus nasceu, vieram esses reis aqui do Oriente, a gente não tem nem noção de quem são esses homens, mas eles apareceram ali, na cena de Belém, para adorar a Jesus Cristo, porque Deus enviou o seu Filho. Há um outro texto na Escritura, que é Lucas 2, 8 a 14. Vocês conseguem ler aqui comigo? Já dá mais? Ok. Eu vou ler uma parte, vocês leiam outra, ok? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Os irmãos? O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova. Essa palavra boa nova é a palavra evangelho. De grande alegria, que será para todo o povo. Vamos todos juntos agora? E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens. É isso que encheu o coração dos anjos. Não foram só pastores magos que vieram do Oriente, os reis magos que vieram do Oriente para adorar. Apareceu um monte de anjo no céu louvando, glória a Deus nas maiores alturas, porque Jesus nasceu.
Gente, nós não sabemos que dia ele nasceu. E é muito provável que não tenha sido 25 de dezembro por causa das condições climáticas de Belém e que não são a época em que os pastores estão no campo apacentando suas ovelhas. Então, sem chance de ser dezembro. Mas o fato não é o dia nem a hora. A Bíblia não se importa com isso. Os homens convencionaram essa data por uma série de razões que também nem vêm ao caso, que nem também importam. Mas o que importa é que o evento, ele foi lembrado e comemorado. E ele não pode ser esquecido. E todos nós precisamos passar por esses dias, em especial essa semana, agradecendo a Deus também. E dizendo a Deus, glória a Deus nas maiores alturas. E haverá paz na terra. Entre os homens a quem Ele quer bem. Entre os homens que se arrependeram e se entregaram e creram nele com todo o seu coração. Nós vamos ler, já indo para o encerramento, o texto de Isaías, capítulo 53. Esse texto eu peço que você abra sua Bíblia e encontre aí, por favor. Vamos lá, Isaías 53, verso 4. Esse texto fala do resgate. Para dar um fim à nossa maldição e condenação, Jesus de Nazaré, que nasceu da Virgem Maria, assumiu para si mesmo o que pesava sobre nós, meus irmãos. Isso foi profetizado por um monte de profetas. Mas dentre eles a profecia de Isaías, que é essa que está agora diante de você, se destaca. Isaías 53, versos 4 a 7, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, lembra que eu estava falando para vocês sobre a nossa culpa? Inferno, eternamente, isso é o nosso castigo, porque nós quebramos a lei de Deus e Deus é justo. Vamos voltar para o texto. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por causa de você, lembrando de você, creia nisso, porque é isso que te salva. Creia que é por causa de você que ele veio. Ainda que você fosse a única pessoa do mundo a ter existido, ele viria se você estivesse perdido. Ele disse isso na parábola da ovelha perdida. Ainda que existissem 99 seguras com ele no céu, e uma estivesse perdida aqui, ele viria em resgate, porque cada vida é importante para ele. Você, sim, sem dúvida nenhuma, olhe para a cruz, olhe para o que ele fez. O sinal disso é amor, o sinal disso é que ele criou você para ser dele. É que ele te ama, é que a tua vida tenha de fato um valor e um significado, e que você não viva perdido, sem sentido, sem razão. De um lado para o outro, correndo atrás de luxos e confortos e prazeres, para tentar achar alegria nessa vida. Tentando curtir a vida para ver se você encontra significado nesse mundo. Deus não te criou para viver por aí. Deus te criou para viver com Ele. Deus te criou para que você fosse apacentado, cuidado, alimentado, tratado, curado por Ele. Você é criado por Ele, você é filho dEle. Mas a todo aquele que deu as costas está distante. A Bíblia diz que esses que nasceram para ser filhos, se tornaram criaturas, estão perdidos, estão mortos. Mas quando essas pessoas se arrependem da vida que viveram até então, e decidem voltar para o Senhor, que essas vidas então, elas são totalmente restauradas. E essas vidas então passam a ser filhas de Deus de verdade. O apóstolo João, no capítulo 1 da sua profecia, no versículo 12, ele diz: a todos quantos o receberam, a Jesus Cristo, em suas vidas, Deus deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Antes eles não eram filhos de Deus, mas criaturas.
como as baleias, como os pardais, como os lírios, que viviam perdidos, atrás de vida, atrás de alpiste, atrás de luz solar, atrás de alimento marinho. A gente vivia por aí, mas quando nós o encontramos, ele mudou a nossa vida, ele entrou no nosso coração e ele mudou a nossa história. Ele encheu de paz o nosso coração e na nossa vida. A gente foi alimentado por ele e tudo que um dia a gente procurou no mundo, a gente encontrou nele. E ele passou a ser tudo por nós. E a gente começou a tratar ou a reputar como nada todas as coisas. Porque ele passou a ser tudo para nós. A pessoa mais importante, o tesouro mais importante. Volte os seus olhos mais uma vez aí para Isaías 53. Quero ler agora os versos 10 a 12. Isaías 53, 10 a 12. Veja que não foi só o filho que quis morrer por nós. Todavia ao Senhor, aqui está falando de Deus Pai. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Olha para mim agora. O que Jesus Cristo passou na cruz por você foi isso. Quando você lê relatos de cientistas relacionados à medicina, eles atestam que o sofrimento que os soldados romanos causaram sobre Jesus deixou o corpo de Jesus semelhante a um hambúrguer, semelhante a uma carne moída. Foram várias chibatadas, várias quarentenas, era uma espécie de castigo em que eles não davam 40 chibatadas, eles davam 39 porque a última era de misericórdia. Por misericórdia eu vou dar só 39. Mas foram várias. E se vocês assistem o filme Paixão de Cristo, eles começam lá, uno, pá, due, pá, tri, pá, e contando em latim. Até chegar no 39, com aquelas instrumentos de pau e couro, com instrumentos metálicos na ponta, alguns com lâminas cortantes, outros com pedaços de chumbo, alguns rasgando as costas de Jesus. De um lado, de outro, na cabeça, no tronco, no corpo todo. Depois disso arrastam, porque ele não tem condição de andar. Arrastam ele, colocam uma coroa de espinho na cabeça dele. Você já tentou colocar espinho na cabeça? É lógico que você nunca tentou. Mas pensa um espinho entrando nessa careca aqui. Entra. Só tem pele e osso. Agora você imagina um espinho entrando aqui dentro? Você sabe que a cabeça do ser humano é o local onde se concentra a maior quantidade de sangue no corpo humano, é na cabeça. Imagina o quanto não sangrou daqueles espinhos entrando aqui. O quanto que ele não perdeu de sangue. Esses mesmos médicos dizem que a morte de Cristo foi em parte por asfixia, em parte por hemorragia completa. Tanto é que quando o último soldado espetou o seu lado para conferir se ele estava morto, não saiu mais sangue, mais água do seu corpo. Além disso, ele foi pregado numa cruz e pregos enormes foram colocados nas suas mãos e nos seus pés. E ele foi levantado. E a Bíblia diz que ele foi moído. E o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Mas deveria ter sido colocado sobre você, sobre mim. Éramos nós que deveríamos ser castigados, porque nós erramos. Não foi ele que errou. Mas ao Senhor, como é que diz o texto que a gente está lendo? Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Como eu gostaria que tivesse a palavrinha todos aqui. Como eu gostaria que ao invés de muitos fossem todos, mas não são todos que serão salvos no final, mas muitos. Porque as iniquidades deles, desses muitos, levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O que ele fez na cruz do Calvário? Ele intercedeu, inclusive por aqueles que o crucificaram, dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo, porque eu estou morrendo por eles. Inclusive pelo centurião, o sargento, o cara que está comandando esses soldados aqui. O comandante desse pelotão, que cuidou da minha crucificação e desses dois bandidos do meu lado,
esse homem, no final da crucificação, ele estava de joelhos dizendo, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Jesus estava morrendo, inclusive, por aquele que o pregou naquela cruz. Ele estava tomando o lugar de todos aqueles soldados. Ele estava tomando o lugar dos sacerdotes do templo que gritaram, crucifica-o. Ele estava tomando o lugar de Pôncio Pilatos. Ele estava tomando o lugar dos apóstolos. Ele estava tomando o lugar de Maria, José, Pedro, Tiago, João. Ele estava tomando o lugar de Davi, que matou, adulterou, mentiu. Ele tomou o lugar de Abraão, de Moisés, que matou também 2 homens. Ele estava ali tomando o seu lugar e o meu lugar. Na hora que ele foi levantado, Deus olhou para ele e viu você ali. E aí Deus derrama sua ira sobre o filho dele, mas não é sobre o filho dele, é sobre mim e sobre você. Mas ele deu as costas. Eu me lembro até hoje de uma história da Segunda Guerra. Eu gosto muito de ler histórias da Segunda Guerra. De um soldado japonês, que uma vez que viu o seu soldado, um dos soldados da sua tropa, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, alguns soldados chineses foram capturados por soldados japoneses. E vocês sabem que existe uma rivalidade histórica muito grande entre Japão e China. E alguns soldados chineses estavam em cativeiro lá no Japão. E aí um deles, que estavam em trabalho forçado no Japão, levando surra e apanhando, um daqueles soldados, quase à beira da morte, um outro soldado chegou para ele, um soldado japonês, chegou para o soldado chinês, que estava ali trabalhando quase que na morte, e começou a xingá-lo. E dizendo, trabalha, você não presta, você é isso, você é aquilo, vocês chineses são isso, são aquilo. O soldado japonês falando para o soldadinho chinês ali, o japonês falando para o soldado chinês, de outro povo. E a hora que ele viu aquele soldadinho, não tinha condição nem de se levantar, de fome, magro, exausto de tanto trabalhar, ele começou a batê-lo com a arma. Depois pegou um pedaço de pau e começou a dar na sua cabeça. Ele caiu no chão, começou a bater nas suas costas. Um outro soldado japonês virou e começou a falar, para com isso, você está louco? Eles não colocaram a gente aqui para matar esses soldados. Eles são nossos escravos, eles são nossos cativos, mas a gente não pode matá-los, a gente tem que forçá-los ao trabalho. Para com isso. Não paro não. E batendo mais forte nele. E aquele soldado começou a ficar preocupado e disse, não, você tem que parar. Ele não deve morrer por causa de que não está conseguindo trabalhar. E aquele soldado, então, japonês, ele foi e se colocou em cima do soldado chinês. A hora que o seu companheiro japonês viu aquilo, ele ficou com mais raiva ainda. Como é que você pode dar suas costas sobre a costa desse miserável? E começou a bater no japonês. No próprio companheiro de farda. E falou, se você quer, então, que ele não morra, então vai morrer você. Se você quer então dar as costas no lugar, então é as tuas. E começou a bater e bater e bateu na cabeça, estourou uma veia e aquele soldado japonês morreu. Companheiro de farda e o outro soldado chinês estava embaixo dele, agonizando. Nisso chegou outros companheiros de farda, pararam com tudo aquilo, tiraram aquele soldado morto e levaram aquele soldado, aquele escravo chinês quase morto, para a enfermaria e o cara sobreviveu. Mas ele sobreviveu porque um outro deu a vida no lugar dele. Porque um outro deu as costas por ele. É isso que Jesus Cristo fez por nós. Nós éramos inimigos diante da palavra de Deus. Nós éramos inimigos, porque toda a nossa vida é fazer o que desagrada a Deus. Mas Jesus Cristo veio. E ao invés de nós sofrermos no inferno eternamente pelos nossos pecados, Jesus Cristo veio e sofreu intensamente na cruz do Calvário, pela culpa de todos nós. É por isso que o texto diz que sobre si ele levou as nossas culpas e os nossos pecados. Glória a Deus nas alturas. Amém? Glória a Deus nas maiores. Por que você acha que os anjos cantaram quando Jesus nasceu? Porque ele nasceu para morrer por você. E os anjos se alegraram com isso. Se você está aqui hoje, é porque Jesus Cristo deu a sua vida por você. Para que você pudesse um dia se colocar diante de Deus e dizer, Deus, glória seja dada ao teu nome. Quando é que você podia dizer isso no passado? Você podia dizer da boca para fora, mas no fundo do coração, não. É só quando você entende o Evangelho e entende o que ele veio fazer nesse mundo no teu lugar, é que você compreende a alegria que um dia existiu no coração daquela jovenzinha Maria. Eu gostaria de ler com vocês esse texto também. A gente vai ler responsivamente. Lucas 1, 46 a 48. Eu vou ler o 46, vocês o 47, depois todos o 48. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor. Os irmãos?
todos, porque contemplou na humildade de sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Meus irmãos, por que é que nós comemoramos o Natal? Por que é que nós damos glória a Deus porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu? Não é só por causa do menino. É porque esse menino veio para tomar o meu lugar, o nosso lugar. Eu digo glória a Deus e louvo a Deus porque ele veio para tomar o meu lugar, para morrer no meu lugar. E João capítulo 15, versos 13 a 15 diz que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. E aí Jesus Cristo diz, eu já não vos chamo servos, mas amigos, porque ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele nos chama dessa maneira, porque é assim que ele nos vê. Ninguém seria capaz de dar a vida por você, se esse mesmo alguém não te amasse. As últimas palavras de Jesus na cruz, lá em João 19:30 foi, primeiro ele falou, tenho sede. E aí pegaram uma esponja, embebeceram aquela esponja de vinagre, que nem se pegar uma esponja e encher ela de água, depois fazer assim, vai cair aquele montão de água da esponja. Pegaram uma esponja e embebeceram de vinagre. Você está com sede, você toma vinagre, né? Lógico que não. Ainda mais com o corpo todo cortado, imagina. E colocaram aquilo na boca. Quando colocaram, ele virou o rosto. E aí ele tomou o último fôlego, porque você sabe que na cruz, todo o peso do teu corpo é colocado sobre o tronco, aqui o tórax, e o pulmão fica comprimido, e para você conseguir respirar, você tem que abrir o diafragma. Você tem que forçar o pé para que as mãos se levantem e você possa puxar o ar e respirar. É por isso que a maioria das pessoas que morrem na cruz, morrem de asfixia. Asfixia. Por não terem forças mais para levantar-se e para respirar, então morrem de asfixia. Mas pela última vez que Jesus levantou, ele disse, está consumado. Glória a Deus nas maiores alturas. Sabe o que significa isso, está consumado? Significa não tem mais nada que precisa ser feito. Nada que precisa ser feito para que hoje você possa ser um filho de Deus. Para que hoje você possa nascer de novo, para que hoje possa existir alegria no céu, para que hoje Deus possa olhar para você e dizer, bem-vindo meu filho, bem-vindo minha filha, você que esteve tão tempo longe, tanto tempo perdido, às vezes até dentro da igreja, mas dentro da igreja e não me amando mais do que você ama essas coisas que estão no teu coração e na tua cabeça, mas bem-vindo porque agora caiu a ficha, bem-vindo porque agora você compreendeu porque que eu vim a esse mundo. Bem-vindo, porque agora você passará a ser meu pai diante de mim todos os dias. Bem-vindo à casa do Pai. E é aqui, na casa do Pai, na presença do nosso Pai, que a gente vai ser feliz para sempre. Mas para isso, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Olhar para a nossa vida e dizer, Deus, não mais eu. Deus, eu não quero mais essa vida. Tudo que eu tenho vivido até aqui, minha cabeça, meus planos, minhas ideias, nada disso, Pai, nada disso me trouxe alegria de verdade. Amizades, ocasiões, circunstâncias, lugares, comidas, bebidas, festas. Chega de tudo isso. Essas coisas poderão continuar a existir, mas nada disso vai ter mais sentido agora, porque antes de tudo eu quero ter o Senhor na minha vida. Porque se o Senhor não estiver na minha vida, que sentido todas essas coisas têm? Por que nós comemoramos o Natal? Não porque é um feriado para a gente comer e beber, encher a pança, se embriagar, sair por aí, bater carro, matar os outros. A gente comemora o Natal porque um filho, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. Mas nós estamos também. A nossa vida também está debaixo do governo dele. Nós entregamos a nossa vida a ele, para que ele reine sobre nós, como cantamos no começo desse culto. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Jesus Cristo, se ainda não nasceu, possa nascer também em seu coração, em sua vida, em sua história. Como ele nasceu naquela humilde manjedoura, que ele possa nascer no seu humilde coração também. No seu coração vazio de si mesmo, vazio de luxos. Às vezes o teu coração vai estar fedendo tanto quanto aquela manjedoura. Manjedoura você sabe o que era, né? Aquele lugar onde os animais, quando colocava a água e a comida dos animais, e era debaixo de um hotelzinho, de uma aldeia, de um lugar rural da Palestina de 2000 anos atrás. Então, imagina que hotel que não era.
E debaixo dele tinha um estacionamento de cavalo, cabrito, ovelha, bode, boi, era isso. Ó, não tem lugar na estrebaria, tá tudo fechado. Mas tem um lugar lá embaixo, e foi ali que ele nasceu. O meu coração estava daquele jeito quando ele nasceu. E eu me lembro até hoje como é que estava. Como é que está o teu coração hoje à noite? É em corações sujos que Jesus nasce, para limpar de vez. E causar uma verdadeira transformação e perdoar. Limpar essa sujeira com o sangue dele. E te dar uma nova vida, uma nova história. Se você tão somente vier e se entregar com todo o coração. Vamos orar, fecha seus olhos, baixa a tua cabeça. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai bendito e amoroso, nós te louvamos, porque o Senhor não vê como os homens vê. O Senhor não olha para a simplicidade desse mundo para sujar os teus santos pés aqui. Mas o Senhor olha, Senhor Deus, para a miséria da nossa alma e decide vir a esse mundo para sofrer e morrer em nosso lugar. E obrigado porque quando o Senhor olha os nossos corações, o Senhor não vê se eles são bons, honestos, justos, íntegros. O Senhor vê só se dentro deles existe morada. Ou seja, se existe um coração arrependido de tudo que foi posto ali até aqui. Deus, se o Senhor vê nessa noite corações, moradas dentro de homens e mulheres que aqui estão, e que estão sujos porque viveram vidas sujas, mentes sujas, olhos sujos, mãos sujas. Mas há um desejo grande por causa do arrependimento de tudo que foi vivido até aqui. Um arrependimento diante dessas coisas e um desejo de uma nova vida. O nosso desejo, Pai, é que o Senhor possa trazer salvação a essas vidas. Que o Senhor possa trazer cura e perdão. Que o Senhor possa trazer salvação. Como um dia o Senhor trouxe a muitos do que aqui estamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de graça e é um Deus de perdão. E obrigado porque enquanto o nosso coração estiver contrito, quebrado, arrependido, ele continuará a ser um lugar para o Senhor reinar. Venha e reine, Senhor, em nossas vidas. Venha, Senhor, e seja a luz em nossos corações. Como o Senhor veio e foi e é a luz desse mundo. Em teu santo nome nós oramos, agradecidos. Amém. Amém.